O meio atacante Luan Dias pode retornar para o Goiás em 2023. No vídeo de hoje quero trazer aqui os detalhes a respeito desse jogador que teve um acerto com a diretoria do Esmeraldina após a disputa do Campeonato Paulista. Quero conversar com vocês sobre esse acordo do próprio Edmil Pinheiro com o retorno do atleta naquele momento e por que não aconteceu. Atualmente Luan Dias sendo muito reserva, lá no Santos. Além disso, quero conversar com vocês também sobre essa partida do final de semana contra o Red Bull Bragantino. O Goiás que conseguiu a sua primeira vitória fora de casa, atuando no Brasileirão. Quais as prováveis escalações, a estreia também do Armando Evangelista à beira do gramado, o que a gente pode esperar também de posicionamento e vindo dessa fase muito positiva, também pelo lado do rival, jogando novamente fora de casa. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás. Lembrando que também teremos o pós-jogo dessa partida contra o Red Bull. O jogo começa às 6h30, vai acabar às 8 horas, então no máximo até 8h30 que acaba o jogo, Então no máximo até umas 9h30 já tenho nessa análise. Tomara que com mais uma vitória do maior do Centro-Oeste. Quero passar o recado também do nosso apoiador do canal, que é a Zapay. Como que ela funciona? É só você baixar o aplicativo, que eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo. Vai lá, consulta a placa do seu carro ou moto para ver se você tem algum tipo de dívida em aberto, como por exemplo IPVA, multas, licenciamento. Você pode consultar gratuitamente, vindo aqui pelo nosso canal, o link do aplicativo da Zapay aqui embaixo na descrição. Caso você tenha um débito em aberto, você pode fazer o seu pagamento, inclusive dentro do aplicativo, com 12 vezes no seu cartão de crédito, essa opção de parcelamento, e vindo aqui pelo nosso canal, garante um desconto de 25% no valor desse seu parcelamento. Então é só utilizar o cupom GOIAS25 para ter esse mega desconto lá com a Zapay. Vou deixar aqui embaixo na descrição tanto o link para você baixar o aplicativo, quanto também do Instagram, para você conferir ali o feedback do pessoal, outras opiniões também, outros tipos de serviço que você encontra na Zapay. Mais informações aqui embaixo na descrição do nosso vídeo e também no primeiro comentário fixado. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre um pouco mais desse jogo de logo mais entre Red Bull Bragantino e Goiás, 12ª rodada já do Campeonato Brasileiro, partida no estádio Nabi Abichedi às 6h30 da noite, no horário de Brasília. Mais um jogo do Goiás fora de casa, o segundo do terceiro consecutivo longe de Goiânia. Primeiramente, já tirando esse peso das costas, a vitória por 1-0 contra o Vasco da Gama, sem dúvida alguma, dando muito mais tranquilidade para a sequência do trabalho. A questão é que a posição ainda na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro não é favorável. A 17ª colocação, pelo menos o Goiás não fincou dentro do Z4, como por exemplo todos os seus outros adversários que vêm atrás. O América Mineiro tem 8 pontos, então já abriu 4 em relação ao Cuiabá. O Vasco tem somente 6 pontos, então já abriu 6 em relação ao primeiro fora. E o Coritiba lá na zona, na degola, na última colocação, na lanterna, com somente 4 pontos, 8 a menos do que o Cuiabá. Então esse tipo de cenário, já vim falando aqui para vocês, o Goiás não poderia deixar acontecer. Pelo menos, de novo, é mais uma rodada muito difícil para todos que integram o Z4. E o Goiás tem uma boa possibilidade, por que não, de buscar pelo menos um ponto em Bragança Paulista, voltar para Goiânia, entre aspas, para o Campeonato Brasileiro, porque o próximo jogo ainda é na Colômbia contra o Santa Fé, pela Copa Sul-Americana, pelo menos empatado ali, chegando nessa zona dos 12 pontos, já que tem vários clubes com 12, tem o Bahia, tem o Corinthians, tem o Cuiabá, o Santos tem 13, o Cruzeiro tem 14, então assim, tá todo mundo meio embolado. Então é importante o Goiás ficar no meio dessa bagunça. A gente sabe que o elenco é muito limitado, acho muito difícil, por exemplo, nesse comecinho de Brasileirão, o Goiás abrir 5, 10 pontos para a zona de rebaixamento, acho que dificilmente isso vai acontecer, mas aos pouquinhos você pode ir conquistando a moral, mesmo com um time bastante limitado. É só a gente lembrar o que aconteceu no ano passado, O Goiás, mesmo começando ali no Z4, tentava sair, perdia um fora, entrava na zona de novo, mas quando virou o turno, venceu o Coritiba dentro de casa, sempre leva esse exemplo também, o Goiás abriu 3 pontos para o Z4 e depois daquilo não correu mais chance, mais nenhum risco de rebaixamento. Então tanto essa regularidade quanto também a importância mental de não deixar a poeira abaixar, nesse quesito de fincar na zona de rebaixamento, é muito importante. E esse jogo de logo mais também, com a estreia do Armando Evangelista, digamos, na beira do gramado, acho que vai ser um comportamento também diferente em relação ao jogo contra o Vasco da Gama. O Bragantino, na tabela de classificação, está na 9ª colocação, 17 pontos, vem de uma vitória também fantástica, 4-0 contra o Flamengo, quase que um ritmo de jogo treino. Acho que o Goiás vai pelo menos ter mais intensidade do que o Flamengo nesse jogo também do último meio de semana. Sobre a escalação, uma notícia que é até boa
mas pro Goiás que tá com muitos jogadores no departamento médico, acaba nem sendo tão positivo assim, né? O William Oliveira está suspenso. Aí você fala, pô, aí é bom, né? Porque o William Oliveira não vem jogando nada nessa Série A do Brasileirão. O problema é que, por exemplo, no jogo contra o Vasco, o Goiás tinha 12 jogadores no banco de reservas e nenhum deles era volante, né? Então eu tenho essa preocupação, pelo menos pelo que eu observei de informações. O Johnny Lucas não tem uma lesão muito séria, o Felipe também não, o Felipe Ferreira, nem o Felipe Basso. Aí você jogar com o Felipe Basso também é outro problema muito grande, né? Então eu não sei como que o Goiás vai lidar com isso, né? Porque o Dieguinho também não está apto, né, para jogar, tem um problema aí lombar, né? Acredito que ele vai ficar um tempo ainda fora. O Vinícius também é uma dúvida. Acho que pode acontecer da seguinte forma: ou o Johnny Lucas entra no meio de campo, né, para fazer ali aquela função com 2 volantes, ao lado do Morelli e também do Zé Ricardo, 3 volantes, né, na teoria, ou o próprio Guilherme Marques entrando no meio de campo, ou até mesmo aparecendo o Mateuzinho, aí seria uma escalação um pouco mais ofensiva. O Palácios que levou, né, aquela pancada no joelho no jogo contra o Vasco, ele mesmo já colocou no seu Instagram, disse que foi apenas uma torção na hora que ele pisou no chão, né, no gramado, acabou pressionando demais a região do joelho, mas não vai precisar de cirurgia, longo tempo parado, nada disso. Talvez ele não participe desse jogo contra o Bragantino, essa é uma possibilidade, mas pro restante da temporada não tem nenhuma dúvida nenhuma em relação ao Palácio. Talvez também ele vá para esse jogo de hoje. Então o Goiás não poderá contar com o William Oliveira, o Vinícius ainda sendo uma incógnita, e lá na frente acredito que o Alisson pode sim ganhar a vaga do Diego Gonçalves no comando de ataque, né? Então colocaria uma provável escalação do Goiás com o Tadeu no gol, Maguinho, Lucas Alter, Bruno Melo e o Sander na lateral esquerda, meio de campo formado com o Zé Ricardo, Morelli e o Johnny Lucas, ou o Guilherme Marques ou até mesmo o Mateuzinho aparecendo por ali. E um pouco mais avançado, o Palácio fazendo essa função como camisa 10. No ataque, o Matheus Peixoto e o Alisson, ou o Vinícius ou o Diego Gonçalves. Talvez, por exemplo, o seu William Oliveira, se o Armando Evangelista tiver um pouco mais de ousadia, né, adotar, por exemplo, um esquema com 3 atacantes, algo que o Goiás fez pouco, né, nessa disputa da Série A, poderia, por exemplo, fazer um meio de campo com o Zé Ricardo, Morelli e o Palácios. E lá na frente, colocar, por exemplo, o Matheus Peixoto, o Alisson e o Vinícius ou o Diego Gonçalves. Mas eu tenho uma preocupação também em relação a esse estilo de marcação, né? Geralmente o Armando Evangelista gosta muito de preencher o meio de campo, fechar muito bem e deixar que essa parte ofensiva seja feita tanto pelo um segundo volante, pode ser o Morelli, né, que chega muito bem lá na frente, ou até mesmo com o auxílio dos 2 laterais, tanto o Marguinho pela direita, quanto também o Sander pelo lado esquerdo. Mas como eu falei, pelo menos de informações que eu obtive, o Johnny Lucas não tem nenhum tipo de lesão muito grave, então possa sim que saia de Goiânia e vá, né, até o interior de São Paulo para realizar essa partida. O Goiás que conta com outros volantes, como eu falei, o Johnny Lucas, o Felipe Bastos e também o Felipe Ferreira, né? Algumas das opções. Tem o Nathan Melo também, o próprio Simeone das categorias de base, mas parece que o Goiás ele prioriza mais jogar o Campeonato Goiano Sub-20 do que dar oportunidade para jogadores que seriam úteis dentro desse atual elenco na equipe profissional. Eu digo isso em relação tanto ao Xavier, lateral esquerdo, os 2 zagueiros da base também são muito bons, o Wendel, né, atacante também pelas beiradas, no meio de campo o Simeone é muito bom, o Andrei também tem uma grande qualidade, enfim, não entendo essa filosofia do Goiás também, principalmente em relação ao time profissional, né, porque mesmo não tendo jogadores extraordinários e bons atletas no elenco sub-20, eles dificilmente aparecem no banco de reservas. Para falar aqui um pouco mais sobre o adversário, o Red Bull Bragantino, que vinha de uma sequência difícil, mas que conseguiu lidar bem também. Foram 3 jogos seguidos longe de Bragança Paulista, retornou, né, fez uma goleada contra o Flamengo na última quinta-feira por 4-0, realmente uma intensidade absurda, triangulação, um jogaço, né, do Red Bull Bragantino, mas o Flamengo, como eu falei também, um ritmo muito abaixo, né, parecia que estava andando dentro de campo. Acho que o Goiás vai mudar essa postura de hoje, e eu sendo bem sincero, eu prefiro enfrentar equipes que, como o Bragantino, vêm de uma fase melhor do que pior. Como que eu posso dizer isso? Se o Bragantino, óbvio, você enfrentar um time sem moral é até melhor, mas o Bragantino ele não é, por exemplo, igual aquela pressão de jogar fora de casa contra o Vasco, né, como o Goiás enfrentou na última rodada. Então eu prefiro o Bragantino vir um pouquinho mais confiante e o Goiás conseguir colocar, digamos assim, o seu estilo de jogo, abaixar a confiança durante a partida. Então não sei o que é, mas eu prefiro enfrentar essas equipes de um investimento mais baixo, não que o Vasco não seja, mas que não tenha aquela pressão da torcida. Eu prefiro enfrentar eles num momento melhor do que pior. Não sei se deu para entender, mas o Goiás geralmente quando enfrenta um América Mineiro, um Cuiabá, um Avaí, um Ceará, geralmente ele perde. Então eu prefiro enfrentar equipes que vêm de uma fase melhor. Acho que o Bragantino também pode conseguir uma sequência interessante nesse Campeonato Brasileiro. Irá fazer 3 partidas seguidas, né, em casa. Uma já foi contra o Flamengo, agora contra o Goiás e também no meio de semana
na Copa Sul-Americana. Uma provável escalação do Bragantino até semelhante, né, daquela que realizou contra o Flamengo, possivelmente com o retorno do goleiro Cleiton, que estava suspenso na última rodada, ele entrando na vaga também do goleiro o Lucão. Então uma provável escalação, deixa eu pegar aqui direitinho para vocês para falar sobre essa escalação do Bragantino, com o Cleiton no gol, o Aderlan na lateral direita, Eduardo Santos e o Luan Patrick na zaga, o Juninho Capixaba fazendo essa função como lateral esquerdo. Meio de campo formado com Matheus Fernandes, Lucas Evangelista e o Eric Ramírez. Talvez possa colocar um jogador de mais criação na vaga ali do Eric Ramírez. No ataque, o Henry Mosqueira, o Eduardo Sacha, aquele mesmo ex-Goiás, e o Vitinho na ponta esquerda. É um time que é sim bastante jovem, conta principalmente, eu acho muito bom jogador, o Juninho Capixaba, ali pelo lado esquerdo. O Goiás precisa ter atenção demais da conta, por conta de várias bolas cruzadas, né, que deu chance no jogo, por exemplo, contra o Vasco. Lucas Evangelista é um bom meio campista, na marcação também do Matheus Fernandes e o Eric Ramírez tem sim uma boa intensidade, e o Eduardo Sacha lá na frente, né, essa lei do ex sempre é muito perigosa. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, lembrando que o Bragantino ele conta com vários jogadores no departamento médico, né? Tava vendo aqui a lista, dava mais de 10 atletas. Por exemplo, outros ótimos, né? O Léo Ortiz, aquele zagueirão também com passagens pela seleção brasileira. O lateral esquerdo, o Luan Cândido, né? Também ótimo atleta, teve que passar por cirurgia. Outros atacantes também pelas beiradas, meio campista, enfim, o Bragantino bastante modificado em relação ao começo da temporada. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários e o seu palpite também, né? Para esse jogo fora de casa. Lembrando que na história entre Goiás e Red Bull Bragantino, vou pegar aqui também as estatísticas pra gente. Achei 20 jogos, 9 vitórias do Goiás, 5 empates e 6 vitórias do Red Bull Bragantino, ou o antigo Bragantino também, né? Contando também as outras partidas no histórico geral. A última vitória aconteceu na Copa do Brasil do ano passado, aquela classificação absurda nos pênaltis, né? 1-0 no tempo normal, e a vitória nos pênaltis após o gol do Matheus Salles. O último encontro aconteceu justamente em Bragança Paulista, aquele empate também já na reta final do Brasileirão do ano passado, 1-1, gol do Pedro Raul. Pode deixar o seu palpite aqui embaixo também, fechado? Seguindo aqui com o nosso vídeo, quero falar sobre o meio campista, o Luan Dias, aquele mesmo que participou com o elenco do Goiás em 2021 na Série B, no ano passado também na Série A, atualmente com 25 anos de idade e vem sendo reserva no Santos. Vi alguns torcedores perguntando sobre o jogador, se o Goiás ainda tem participação, se está emprestado, ou se poderia voltar para a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro. De fato, o Luan Dias ele despertou o interesse da direção esmeraldina em pelo menos 2 ocasiões. Nessa atual temporada também, a questão é que ele foi negociado com o Santos, onde está emprestado pelo Água Santa, né? Para falar aqui um pouco mais de detalhes a respeito disso. Ele tem um contrato longo no Água Santa, vai até o final da temporada de 2025, está emprestado ao Santos com um pagamento de R$500 mil para o seu empréstimo e também uma opção de compra ao final do contrato por R$4 milhões. Então o Goiás não tem participação no jogador, beleza? Não tem percentual ou está emprestado, não, ele pertence ao Água Santa. A questão é que tem essa parceria boa, né, entre o Goiás e a equipe do interior paulista para o repasse de jogadores. Aconteceu assim com o Luan Dias, com o Dadá Belmonte, com o Renato Júnior, né, na Série A do ano passado. Nessa atual temporada, não contando com nenhum jogador. E o Luan Dias, que estreou pelo Santos e já teve, né, uma grave lesão. Essa lesão dele aconteceu, uma lesão não grave, mas assim, tirou ele dos gramados, né? Lá no dia 23 de abril, um empate em casa contra o Atlético Mineiro. Antes disso, não havia participado. Jogou 18 minutos e também na última rodada contra o Corinthians em casa, mais 14 minutos. Então, 2 partidas pelo Santos e não vem sendo aproveitado. Então, uma opção, já que o Edminho Pinheiro, em entrevista ao pessoal da rádio Band News de Goiânia, ele garantiu que o seguinte: o jogador, antes do acerto com o Santos, ele já tinha um encaminhamento com o Goiás, estava apalavrado o retorno do Luan Dias, né, após a disputa do Campeonato Goiano. Então, quando ele voltou de empréstimo, o Goiás não tinha condição de fazer a sua compra para a disputa do Campeonato Goiano. Também nem acho que faria muito sentido, porque no Brasileirão do ano passado ele não deu conta do recado, né? Foram 24 jogos, 7 deles somente como titular, nenhum gol marcado e nenhuma assistência. Voltou para o Água Santa, onde fez um baita Campeonato Paulista, chegou até a grande decisão, foi eleito o melhor meio-campista, né? 14 partidas, 1 gol marcado e uma assistência, mas como apareceu essa proposta de compra do Santos, acabou que o Água Santa teve que recusar essa oferta do Goiás, esse encaminhamento, né, com a direção esmeraldina, jogador que já tinha um acordo para chegar no Goiás após o término do Campeonato Paulista. Inclusive, garantiu que o jogador, o Goiás aposta muito no Luan Dias, jogador que sempre teve a confiança da diretoria alviverde, e o seu representante, no mínimo, vai 2 vezes na Serrinha. Ele foi 2 vezes, né, na Serrinha antes do término do Campeonato Paulista, já para alinhar esse retorno do jogador também para Goiânia. Até mesmo o próprio Dadá Belmonte, né, o Goiás que não comprou o jogador no ano passado, após a disputa do Campeonato Brasileiro, tinha esse acordo
acordo. Se não aparecesse nenhuma proposta de compra, ele jogaria o Campeonato Paulista pelo Água Santa e retornaria para o Goiás de empréstimo na Série A, mas o Dadá foi comprado pelo América Mineiro por aproximadamente 3 milhões de reais. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você pensa a respeito do Luan Dias, se aceitaria o seu retorno. Eu acho que o Goiás precisa de um jogador melhor tecnicamente, que já tenha provado um pouquinho do seu valor na disputa da Série A. Mas para quem, por exemplo, se o Goiás não ficar sem muitas opções dentro do mercado e tiver o Luan Dias, eu acho sim que poderia ser um nome aceitável para a sequência do ano. Lembrando que na Série A do ano passado ele não deu conta do recado. Na Série B de 2021 foi o nome mais útil, né? Ele disputou 28 jogos, marcou 4 gols, fazendo quase que uma função ali como um jogador mais pelo lado direito do campo, né? Mas no ano passado também, nas partidas mais difíceis, executando uma função de um camisa 10, não conseguiu fazer boas atuações. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre o Luan Dias e essa explicação. Como falei, ele tinha esse encaminhamento. Acabou que apareceu a proposta do Santos com essa opção de compra, o pagamento já de 500 mil reais pelo seu empréstimo, jogador que pertence ao Água Santa. O Goiás não tem nenhuma participação de uma venda futura, tem uma pequena taxa de vitrine, mas digamos assim, não é 30%, 40%, nada disso. Possivelmente deve gerar ali na casa de 5%, 10% ou algo nesse sentido, caso ele seja vendido para o Santos. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás News. Também vou deixar o nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News, aqui embaixo na descrição, e o link do apoiador do canal, a Zapay, você encontra o link no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade. Meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!